É isso aí, pessoal. E estamos ao vivo. Vamos falar aí sobre Rony, sobre o que disse o Paulo Brax sobre Rony, sobre o elenco do Galo, meu amigo. Você não vai acreditar não, meu amigo. O negócio tá feio. Assista esse vídeo até o final, deixa o like aí, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifique aí se você está inscrito. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Vamos lá, gente. Bora trazer agora o que disse o Paulo Brax sobre o elenco atleticano, sobre o Rony. E tem uma frase ali no final que me deu até calafrios. Vamos lá, vamos ver se ele tá certo, se ele não tá certo. Às vezes também tá, né? Vamos ver aí, ó. Eu acho que a gente tem um elenco muito rico, a gente tem um elenco muito forte. Ah, não, pera aí. Aqui eu já paro, aqui eu já tenho que parar, né? Vou até voltar aqui, mas pera aí, né? Esse é o grande problema do Atlético. Não é de agora com o Paulo Brax, não, tá? É anos que é assim. O Atlético, não sei se... Enfim. Gente, vamos lá. E aí eu passo o resto, mas... O pessoal do Atlético tem que entender que o torcedor não é trouxa, o torcedor não é burro, o torcedor não é mal informado. Ainda mais agora, com tantos canais, com uma mídia independente, né? Não adianta. O torcedor sabe que não é um elenco forte. Tá na cara que não é um elenco forte. Então, assim, eu não sei pra que falar algo que a realidade é outra. Ah, mas tem que jogar pra cima. Não, irmão, então não fala isso. Fala, pô, então usa a palavra competitivo, que nem isso tá sendo direito, tá? Tá na semifinal da Sul-Americana, legal, mas no Brasileiro tá lá em 14º, né, se eu não me engano. Então nem competitivo direito tá sendo. Agora um elenco forte, pô, peraí, né? Aí tá de brincadeira, né? Aí ele tá achando que o torcedor não vai cair nessa, gente. Acabou o tempo que o torcedor, você falava alguma coisa, não, acabou. Com as redes sociais, com esse mundo moderno, acabou. O torcedor não vai cair mais nisso. Mas vamos lá, agora vamos deixar falar. Eu acho que a gente tem um elenco muito rico, a gente tem um elenco muito forte, e quanto mais a gente tivesse esses atletas identificados, que é algo que o Atlético precisa disso, né, Igor? O Atlético precisa do jogador identificado com o Atlético, outros clubes não tem tanto isso. Né? A gente fala assim, é a cara do Galo, a gente sempre ouve isso, fulano é a cara do Galo. O cara do Galo, sempre foi. Sempre foi, o centroavante também, você falou do Luan, sempre foi a cara do Galo. É um jogador que também não era um 9, não era um volante, mas sempre foi essa entrega, né? É que o Rony tem, nós vamos falar do Rony de novo, nós vamos resgatar o Rony, porque o Rony tem isso, o Rony tem entrega, o Rony pulsa o Atlético ali, a entrega dentro de campo, a vibração até no lateral. E eu acho que isso também faz parte da montagem do elenco. A gente ter não só jogadores com nível mental competitivo, que isso vai ser trabalhado para o ano que vem, não que a gente não tenha, mas vai ter que ser sempre trabalhado, mas jogadores com o nosso perfil. E a gente precisa de todo mundo, a gente precisa, sobretudo, do Hulk, para a gente buscar esse título da Sul-Americana, que vai ser importantíssimo para nós, e a gente terminar bem no Campeonato Brasileiro, que a gente vai fechar esse ano de 2025 e projetar um 2026 ainda melhor. Vocês ouviram o finalzinho? Repara no finalzinho, ó. Presta atenção aqui no finalzinho, ó. E a gente terminar bem no Campeonato Brasileiro, que a gente vai fechar esse ano de 2025 e projetar um 2026 ainda melhor. Projetar um 2026 ainda melhor. Ainda melhor. O ainda melhor dá aquela impressão que esse ano tá bom. Ai, gente, meu Deus do céu, é inacreditável. Repito, estamos na semifinal da Sul-Americana. Lógico que é importante. Lógico que é relevante. É o título esse ano que eu mais quero, obviamente tirando o brasileiro, que a chance é zero. Já seria antes, já falava isso antes de começar o brasileiro, com o elenco que a gente tem condição. Mas assim, das Copas, a Sul-Americana que eu mais quero, estamos na semifinal, bacana. Mas ter um 2026 ainda melhor, não é ainda melhor não, é ter um 2026 bom, o que não está sendo esse ano, até então está sendo regular. Por conta da Sul-Americana, porque se cai na Sul-Americana, aí é uma tragédia um ano, né? Aí você vai ganhar o Mineiro, que também ganha sempre porque é o maior de Minas disparado, então, né? O
o nosso rival é nosso filho, o Atlético é pai do Cruzeiro, então aqui isso aí já é quase que obrigação ganhar o Mineiro, né? Porque é o maior disparado aqui do estado, né? Agora, em outras competições, o Atlético caiu cedo na Copa do Brasil para o rival, que também não acontecia há muito tempo. Mas por quê? O rival vem fazendo um bom trabalho esse ano. Um bom trabalho e o Atlético não. Então, o que antes a gente estava acima de elenco, de time, acabou. Acabou, né? E o brasileiro do Atlético é mais uma vez patético. Então, tem um ano ainda melhor, peraí, né? Aí tá de sacanagem. E outra coisa, essa questão do Rony, a cara do Galo, vamos para completar aqui o momento corneta mor, né? Momento corneta na veia aqui. O Rony é a cara do Galo, beleza. Se a gente for falar em raça, luta, entrega, isso é verdade. Ele é muito raçudo, ele entrega e tudo. Mas eu quero, viu, Vitor, Paulo Brax, Rafael Menin, eu quero que a cara do Galo sejam jogadores com qualidade. Eu não quero que a cara do Galo sejam jogadores raçudos e medíocres, não. Para mim, isso não é a cara do Galo. A cara do Galo parece que é só o jogador ter raça. Agora é isso. O jogador ter raça é a cara do Galo. Então vamos pegar no mercado e olhar assim, jogadores raçudos. É que nem se tivesse lá no FIFA. Jogador, aí você vai lá, o jogador tem o número dele lá, nota, sei lá, 66, é baixa pra caramba. Né? Muito baixa, mas ele tem raça, então serve. Ô gente, pelo amor de Deus, véio. Vamos mudar isso aí, ué. Vamos mudar isso aí, não é só raça não. Sabe, é qualidade, o principal é qualidade. A raça pra mim é importante, tudo. Mas a gente tem que preocupar, o Atlético saiu da fila do brasileiro e tudo, quando trouxe qualidade, não só raça. Tinha raça, mas tinha qualidade principalmente, né? Então, não dá, né? Mas enfim, gente, quero saber a sua opinião sobre o que disse aí o Paulo Brax. Você concordou, você, como diria o desconcordou, né? Como diria o outro. O que você achou aí? Fala sobre isso, comenta aí sobre a fala do Paulo Brax, se você concorda comigo ou não. O Bernard merece sequência entre os 11 aí do Sampaoli? Ah, sem dúvida, Cirilo. O Bernard é uma das grandes novidades dessa era Sampaoli. O Sampaoli está fazendo o Bernard desempenhar uma função e apresentar um rendimento que eu não vi nesse retorno ao Atlético ainda. Tá? E o Bernard foi assim que ele se destacou no futebol europeu, principalmente jogando na Inglaterra. Então eu acho que o Bernard merece toda a sequência, porque eu acho que tem muita chance de o Sampaoli recuperar o Bernard. Algo que a gente imaginava que talvez nem acontecesse, tá? Eu acho que o Bernard vem sendo uma das boas surpresas desse Atlético do Sampaoli, que apesar de vir de um resultado ruim contra o Juventude, eu acho que não vem de um rendimento ruim contra o Juventude. Poderia ter vencido o jogo, criou suficientemente para isso. E eu acho que o Bernard até passa por essa atuação que foi ok contra o Juventude. O Bernard faz parte de um sistema ofensivo, ô João, que tem sido um problema considerado pelo Sampaoli e acho que por todos os atleticanos também. Ô Edu, analisando esse ataque do Galo, que vem convivendo com dificuldades, você tem batido na tecla da ausência de gols com bola rolando de atacantes do Atlético já há certo tempo. Você concorda primeiro com o Sampaoli, com a frase dele, que se o Hulk jogasse na terça-feira, possivelmente o Atlético teria feito o gol? Em gênero, número e grau. E eu concordo muito. Aliás, assistindo o jogo, eu falava comigo mesmo. Se o Hulk tivesse nesse jogo aí, o Atlético teria vencido, ele teria marcado pelo menos um gol, porque foi um jogo que favoreceu. E favoreceria o cara do estilo do Hulk. Agora, para falar do ataque do Atlético, eu vou trazer o comentário para a defesa do Atlético e exaltar esse início de trabalho do Jorge Sampaoli. A gente sempre fala aqui, e vale para o Atlético, vale para todas as outras equipes. Quando um time está mal e troca o treinador, ele tem que começar por onde para melhorar esse time? Defensivamente. Pela defesa. Todo time é ajustado de trás para frente. Todo time que precisa de ajuste precisa começar lá de trás para depois ir ajustando aos poucos. O Atlético já não toma gol há 3 partidas. O Sampaoli foi tateando o elenco, foi olhando, tentando escolher e achou ali 3 zagueiros e defendendo com linha de 5 várias vezes. Há um mês,
se o Cláudio Rezende, 1 hora antes do jogo, trouxesse a escalação do Atlético há um mês, e nessa escalação tivesse Vitor Hugo, Igor Gomes, Caio Paulista e Bernard, ia ter torcedor pulando da arquibancada, indo embora sem assistir o jogo, xingando de tudo. Hoje, se a escalação de amanhã sair com Vitor Hugo, Igor Gomes, Caio Paulista e Bernard entre os titulares, alguém vai questionar? Ninguém vai questionar. Porque esses 4 jogadores, que há um mês, ninguém queria ver nem pintado de ouro, porque não haviam jogado nada desde que haviam chegado, hoje, eles não são mais questionados quando estão entre os escolhidos do São Paulo para iniciar. Por quê? Porque individualmente eles estão entregando o que não entregaram durante 8, 9 meses na temporada. E para mim está muito claro que individualmente há um crescimento de algumas peças, e eu citei 4, porque coletivamente o Atlético está começando a funcionar. Então já há um ajuste defensivo, há um ajuste individual de alguns atletas e algo que eu falei depois do jogo contra o Juventude, que às vezes o torcedor ele não quer ouvir isso. Mas o resultado foi péssimo, mas o desempenho não foi. Porque pelo menos o Atlético voltou a perder gol. Porque nem isso o Atlético estava fazendo nos últimos jogos. O Atlético não criava para perder gol. Então você ajusta a defesa, recupera individualmente alguns jogadores e já começa a criar a ponto de perder gol. Então você ajustou um setor, está recuperando atletas individualmente, e o setor lá da frente, que tem sido problemático, ele já começa a respirar sem aparelho. Olha, esse time já está voltando a criar. Essa dá uma esperança, né, Edu? Começa. E se você volta a criar e a perder gol, se você recuperou Vitor Hugo, se você recuperou Igor Gomes, se você recuperou Bernard, Caio Paulista, e o seu ataque voltou a criar, meu amigo, você tem o Hulk. Você não vai usar o Hulk num time que está sendo recuperado e que finalmente o setor de criação está voltando a funcionar? Se o Atlético voltar a criar e o setor de criação voltar a funcionar, você vai abrir mão de um Hulk? Não, é aí que você tem que começar a usar o Hulk. Do mesmo jeito que você recuperou alguns jogadores que não engraxam a chuteira do Hulk, e aí não é nenhum demérito a esses caras, é porque o Hulk é muito diferenciado. Você tendo o Hulk, você vai tentar recuperá-lo. E eu tenho certeza que o Sampaoli já começou a recuperar o Hulk na coletiva que ele deu depois do jogo contra o Juventude. Ele encheu o Hulk de moral. E ele entendeu que o time está começando a criar de novo, e num time que cria, você ter Hulk de atacante, pô. Até porque há de se destacar, e isso quem disse sobre o emocional do Hulk, o nosso colega influencer do Atlético, enfim, não me recordo. Daqui a pouco eu lembro o nome. O Hulk, ele tá abalado emocionalmente. Ele tá fora do prumo ali emocionalmente, né? Cara, quando não tá legal emocionalmente, o cara tem dificuldade de ter um rendimento técnico em campo. E um cara quando ele vai para uma entrevista coletiva depois do jogo, chorando, porque tomou um cartão amarelo. Pô, foi injusto o cartão, não tinha motivo para aquilo, não. O Hulk de vez em quando exagera com a arbitragem, sim, mas na maioria das vezes a arbitragem exagera com o Hulk, e foi mais um caso. Nesse cartão que o Hulk tomou contra o Mirassol, ok para isso tudo. Mas acho que o Hulk está precisando ali de um apoio emocional, de uma estabilidade emocional maior, porque, de fato, não está legal, não. Emocionalmente, o Hulk não está bem. E aí eu concordo com o Edu, quando vem o Sampaoli numa coletiva e abraça o Hulk, fala da importância do Hulk, destaca, talvez seja um passo importante para o Hulk, que por mais que tenha nome de super-herói, é um ser humano como todos nós. Não importa o quanto o cara ganha, o tanto de dinheiro que ele tem na conta, o que ele já ganhou na vida, todo mundo tem coração. Todo mundo se abala emocionalmente. Cada um por um motivo, cada um por uma coisa. E aí a gente tem que compreender isso também, que o super-herói também chora, né? Absolutamente. E que a história do Hulk seja respeitada, né? O cara pode querer que o Hulk seja reserva ou que ele comece no banco em determinados jogos, mas nós estamos falando de um dos maiores nomes da história do clube, e esse cuidado tem que ter esse cuidado em preservar a história do Hulk, quase incomparável na história do Galo. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal.
Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.